Ele é advogado por formação, mas revelado um gestor público competente numa das missões mais difíceis do Rio de Janeiro, a de chefe da Casa Civil do Estado. Nicola Michioni tem 47 anos, está no cargo desde que Cláudio Castro assumiu o governo e acompanha de perto todos os programas. Hoje conta para nós as novidades da administração. Bom dia, Nicola, bem-vindo ao Líderes em Destaque. Bom dia, Mazini. Uma honra poder estar no seu programa, poder estar conversando aqui um pouco sobre as ações do governo do estado. Eu falei o ano passado que você era sempre muito bem-vindo, porque o Nicola está numa função primordial, porque é pela pasta dele, como braço direito do governador, que passam todas as principais informações que mexem com a vida do telespectador. Vamos começar então com atração de investimentos, geração de renda e geração de emprego no estado. Quais as novidades? Olha, o Rio de Janeiro tem um papel fundamental na economia brasilea. A economia do Rio representa aproximadamente 11% de todas as riquezas do país, 11% do PIB. e 10,5%, 11% do PIB. E quando a gente olha os números recentes, a gente vê uma curva de crescimento do Rio de Janeiro, no setor industrial, comércio, serviço, atração, investimento, geração de emprego, um pouco acima da média do Brasil. Isso é muito bom para o estado do Rio de Janeiro e muito bom para o Brasil. Lembrando que o Rio de Janeiro passou por crises, diria que muito complexas, né? Desde a Lava Jato, a crise do petróleo aqui no Rio de Janeiro, veio a pandemia. Então, o Rio de Janeiro foi o epicentro de todas as crises que o país enfrentou nos últimos anos, e os números mostram que ele é um dos primeiros estados a sair por completo dessa crise. Obviamente, há muito a se fazer, foram momentos complexos, mas a gente entende que o Rio, voltando a ser o segundo, terceiro maior gerador de emprego do país, tendo um crescimento na sua indústria de 4%, segundo a projeção da Firjan mais recente, acima da média nacional, ele tem muito a contribuir, e isso, em termos de retorno à população, é muito bom. Nicola, você lembrou muito bem, o Rio vem de uma série histórica de uns 20, 25 anos para cá, com muitas notícias ruins na política, com a política nas páginas policiais, e de repente chega o Cláudio Castro, que para nós lá de Brasília, onde eu moro, ver de longe assim, apesar de eu ter morado 10 anos no Rio, eu acompanhei muito bem a política aqui, como se fosse o outsider. Tudo bem um vereador, mas a gente não imaginava que o Cláudio Castro ia assumir e ia dar essa guinada. O Rio hoje, com 11% do PIB nacional, com boas notícias para geração de renda, atração de grandes empresas, tinha tudo para dar errado nesse histórico todo. O Cláudio Castro chegou com uma boa equipe, um núcleo duro ali, você, o Abel, o Bernardo e outros secretários muito bem competentes, e deu essa guinada. Então nós temos notícias boas do estado do Rio para revelar. Como é que foi essa guinada? Onde foi o ponto ali dessa guinada após esse gap de notícias ruins aí que nós tivemos? Primeiro que o Cláudio, o governador Cláudio, e o Cláudio advogado, o Cláudio é um grande executivo, ele é um grande gestor. Cláudio se debruça sobre os números do Estado, sobre o orçamento, é um grande conciliador, ele tem um papel fundamental na articulação de uma boa relação institucional com todos os poderes. Hoje você tem uma paz entre poder legislativo, poder judiciário, o governador sempre ali articulando para que o Estado possa olhar para frente com paz. O Estado do Rio de Janeiro precisa de paz, fundamentalmente. O governador Cláudio se debruça, então, sobre questões importantes assim que ele assume o governo do Estado em 2020, reeleito em 2022. Ele olha o orçamento do Estado, ali com um déficit enorme, mais de quase 6 bilhões projetando o déficit em 2020, atravessa aquele ano lançando a concessão do saneamento, renegociando dívidas importantes com a Petrobras, trazendo o Rio de Janeiro de volta para o regime de recuperação fiscal, junto ao governo federal. E o Estado ali em 2020 já volta a ter um equilíbrio fiscal, que 21, 22, 23 se mostra presente também. Nós tivemos, obviamente, que contratempos em função de mudanças em alíquotas, principalmente do ICMS, da gasolina, que fez com que o Estado voltasse a ter problemas orçamentários. E o governador, nesse momento, inclusive, está numa pauta importante, que é a rediscussão de sua dívida. O governador Cláudio vai deixar grandes legados para o Estado. Um deles, talvez o principal, seja a rediscussão da dívida pública, uma dívida que não foi, de modo algum, fruto do seu governo, nem de governo recente, mas que cresce em números tão grandes que é impagável. E essa rediscussão junto ao Congresso, do governo federal, propiciará que os próximos governos, então, voltem a olhar para o futuro do Estado com mais paz e equilíbrio. E outras grandes ações, o governador é um grande incentivador
da iniciativa privada, incentivador das concessões, foram várias as concessões realizadas no Estado nos últimos anos, e uma paz e segurança jurídica que permite que o empreendedor olhe para o Estado do Rio de Janeiro com uma segurança para investir. E com investimento privado e uma boa gestão das contas públicas, você tem um Estado que, ao longo do tempo, melhora os seus serviços. O senhor falou em segurança jurídica, isso é muito importante em qualquer cenário do Brasil, desde o município até o governo federal. O governo do Rio tem atraído grandes empresas. Nós temos novidades nesse setor. Quais as grandes empresas que chegaram? Quais estão vindo? Um ponto importante é a manutenção das empresas atuais. A gente sempre trabalha com a atração de novas empresas e alguns estados esquecem de manter boas empresas. O estado do Rio já tem grandes empresas, ele é responsável por 85% de toda a produção de petróleo, 76% do gás. Então, o primeiro grande cuidado era como essas empresas estão sendo cuidadas. O emaranhado tributário que essas empresas enfrentam e outras inseguranças, licenciamento ambiental, bombeiros, questões fiscais mal resolvidas, fez com que muitas empresas saíssem do estado. O polo metal mecânico, o setor automotivo também tinham grandes discussões. Então, enfrentamos essas questões. A fila de benefícios fiscais dessa PPDE, que é a comissão que avalia os benefícios para as empresas, novos e os atuais, era imensa. Mais de 300, 400 pedidos em fila. Hoje, a fila é zerada, você não tem nenhuma pendência relevante. Isso fez com que, por exemplo, no setor automotivo, Nissan, Stellantis, não só permanecessem no Rio de Janeiro, como anunciaram novos investimentos. Só essas duas empresas já anunciaram neste ano e no ano passado aproximadamente 5 bilhões de reais de investimento. A gente conseguiu, por exemplo, com uma segurança jurídica maior para as concessionárias que atuam no setor de estradas, priorizar seus investimentos. CCR é um exemplo, Dutra, duplicação da Rio Santos, aproximadamente 6 bilhões de reais serão investidos nessas duas grandes rodovias, embora que sejam concessões federais, são investimentos no estado do Rio de Janeiro que dependem umbilicalmente do estado do Rio de Janeiro, que mostrou para essas empresas que podem sim investir no estado do Rio de Janeiro. E aí nós temos outros grandes exemplos. O próprio setor de saneamento, são 32 bilhões de reais que serão investidos nos próximos anos no Rio de Janeiro. E isso se faz com segurança jurídica, com um cenário em que as empresas podem atuar no Rio de Janeiro, olhando um ambiente favorável, em que sabe que as questões serão efetivamente debatidas e não terão contratos rasgados ou revistos ao bel prazer do gestor. O senhor falou de segurança jurídica, nós falamos desses novos investimentos, 32 bilhões de reais vindo aí para a economia do estado do Rio, mas isso tudo está linkado também ao fornecimento de energia. Nós temos aí uma boa reserva de gás para a energia, para a indústria, que hoje a indústria depende muito de gás. Como é que está a transição energética no Rio? Como é que estão os investimentos de energia no Rio? Energia limpa, eólica. Nós temos aí projetos de energia eólica no mar, em torres no mar, em alto mar, se eu não me engano. Aí o senhor pode me explicar melhor. O gás, como é que está a distribuição de gás no estado? Para onde vocês estão levando gás? E energia elétrica? Ótimo ponto esse. Primeiro ponto a esclarecer é que a transição energética ela se dá de maneira com ações no curto prazo, mas com uma visão de longo prazo. O Brasil e o Rio de Janeiro têm uma matriz energética renovável por excelência, né? No Brasil, 98%, se formos considerado a renovabilidade da energia, já é limpa, né? Você tem hidrelétricas, solar, eólica. O Rio de Janeiro tem um papel importante, mas não poderemos descuidar de sua matriz importante. 85% do petróleo produzido no Rio de Janeiro, o petróleo movimenta cadeias produtivas de produtos que vão além da gasolina. O Rio de Janeiro tem um dos sites mais importantes, por exemplo, para a produção de energia eólica offshore. Acho que só perde para o Ceará. Então, já há alguns investimentos sendo planejados pelo Porto do Açu, empresas privadas, nesse segmento. Hidrogênio verde, a nossa Secretaria de Energia e Economia do Mar já está também atuando nesse sentido. Mas nós não podemos deixar de lado esse setor importante que é óleo e gás e petróleo, pela importância para a economia do Rio e porque nenhum país também o deixará de fazê-lo nas próximas décadas, Sim. embora uma transição vá ocorrer. Ela é importante. Descarbonização é pauta fundamental, com ações concretas no curto prazo, mirando o longo prazo. O planeta precisa disso.
Isso está sendo feito até dentro da própria cadeia produtiva do petróleo, da extração de petróleo. Exatamente, a própria cadeia produtiva está se reinventando. Uhum. Grandes produtores de petróleo estão investindo nessa transição. Então o Rio está bem colocado nesse ponto. O Rio de Janeiro tem uma importância no setor de gás para o país fundamental. Recentemente foi criado um grupo de trabalho com a participação de várias secretarias para olhar a renovação do gás para os próximos anos. É muito importante que haja um debate sobre a modernização do contrato, para que os investimentos nos próximos anos no setor de gás possam trazer energia barata para as empresas, para a população, e energia barata significa mais industrialização. Nós temos um papel nesse setor fundamental, um olhar importante. Nós temos uma reforma tributária, me permita colocar esse ponto, Mazinho, que vai privilegiar cada vez mais os estados consumidores. Então, o Rio de Janeiro tem um estado, é o segundo maior consumidor do país. Então, naturalmente, a reforma tributária, quando tributa no consumo, ela traz benefícios para o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como um setor, um hub logístico importante, e com energia barata, boas estradas, bom sistema aeroportuário e portuário, vai atrair novas indústrias. Então a energia é fundamental para esse processo. Contratos novos, segurança jurídica, para que nós tenhamos energia segura e barata para atrair grandes indústrias. Secretário, investimentos excelentes e boas notícias para o Rio de Janeiro. Transição energética, a questão da economia do petróleo que atinge principalmente todos os negócios do Rio de Janeiro, né? A gente não tem ideia de como o petróleo ajuda o Estado em vários segmentos, mas a questão do saneamento básico, que passa também um pouquinho pela questão ambiental, né? Como é que estão os licenciamentos ambientais para os investimentos? Como é que estão os investimentos do Estado hoje no saneamento nas cidades e até para a indústria? Saneamento é uma marca do governo Cláudio Castro. Nós temos uma concessão que já vai para o terceiro ano, começando a ficar madura. Aproximadamente 1 milhão de pessoas sem acesso à água tiveram acesso pela primeira vez. Investimentos ocorrendo, aproximadamente 3 Isso não bilhões só no Grande Rio, no estado no todo, né? estado todo. Aproximadamente 3 bilhões já investidos. Tá. Temos ainda quase 30 bilhões só em estações de tratamento, cinturão de tempo seco. Isso passa diretamente por infraestruturas para a população, ou seja, levar esgoto, levar água tratada, tratar melhor a água, evitar a poluição. E aí o Rio é o grande laboratório hoje vivo da despoluição dos ativos mais importantes do país. Nós temos hoje uma Lagoa Rodrigo de Freitas limpa, nós temos o complexo lagunar da Barra Jacarepaguá sendo desassoreado, né, com investimentos já ocorrendo, em curso. Quem passa ali pelo complexo já vê aquelas máquinas desassoreando a lagoa, permitindo que aquele complexo lagunar passe a ter vida novamente. Isso vai passar por turismo, por movimentação econômica daquele ambiente. Isso é fundamental, retorno para a população, retorno para a economia. Nós temos a Baía de Guanabara com exemplos aí diários, né? Baleias, golfinhos aparecendo, tartarugas, estrela do mar. Você vê todo dia pessoas postando em rede essa Baía de Guanabara, que é o cartão postal do Rio de Janeiro, um dos cartões postais do Brasil, voltando a ter vida. E esses investimentos movimentam a economia como um todo. Nós temos aí a perspectiva da geração de quase 20 mil empregos nesse setor nos próximos anos. Esses investimentos vêm diretamente do fundo da privatização da SEDAI ou não? São, Estão no orçamento do Estado? não, são investimentos das empresas. As Tá. empresas Ah, pagaram tá. uma outorga ao Estado Entendi. para ter o direito de fazer os Sim, sim. investimentos e a contrapartida é a cobrança Esses são da concessão. das E do concessões. Pacto RJ? O dinheiro do Pacto RJ, o dinheiro da privatização da SEDAI, ele está sendo investido onde e como? Isso. Então, assim, só para ser Tá. didático, esses investimentos que nós falamos agora são investimentos que as empresas têm Das obrigação de concessionárias. fazer. Uhum. São aproximadamente 32 bilhões que as empresas Tá. farão de investimentos previstos em contrato. E o valor da outorga recebida, esse é um ponto muito importante, Mazinho. Serão pagos no total aproximadamente 25 bilhões em outorga. Uhum. A divisão desse recurso, boa parte dele, a maior parte dele vai para os municípios que fizeram as concessões. O Estado organizou as concessões para os municípios. Então, se a gente considerar recursos que foram para a SEDAI para indenizar ativos não amortizáveis, para o telespectador entender, parte dos ativos da SEDAI foram transferidos para as concessionárias
e essa outorga indenizou a SEDAI como empresa pública por esse valor. Parte foram para os municípios que têm livre disponibilidade para usar os recursos. Município do Rio de Janeiro, Caxias, Nilópolis, todos os municípios da Baixada e outros que foram diretamente beneficiados tiveram liberdade. O Estado recebeu aproximadamente 9 a 10 bilhões de reais de recursos. Esses recursos, que é bem diferente de 25, menos de 50% foi para o Estado, eles foram investidos em novos projetos de infraestrutura. E, nesse sentido, o governador Cláudio Castro criou uma plataforma de acompanhamento chamado Pacto RJ e convido a todos para visitar www.pacto.rj.gov.br. Lá há quase 1.000 projetos hoje, 951 na última versão, esse atualizado semanalmente, mais de 500 já concluídos. Nesse site que é aberto, é um dos sites mais transparentes, fala-se muito de transparência, o governo do estado hoje tem um SEI aberto, uma transparência absoluta de seus números e seus projetos. Lá você pode georreferenciamento, linkando em cada projeto, você tem fotos, vídeos, processo aberto desde a licitação do processo até a fase final. A população consegue enxergar e fazer qualquer tipo de matriz para fiscalização. Lá você encontra projetos na área oncológica, hospitais sendo reformados e construídos, estradas vicinais, estradas principais. Você tem uma estrada muito importante, o MOVE, que é a Mobilidade Urbana Verde Integrada lá em São Gonçalo, um corredor de ônibus integrado à mobilidade urbana, moderna para a população. Você tem obras importantes ali, como o Museu da Imagem do Som, né, a reforma de teatros, a reforma e manutenção de todas as delegacias e batalhões de polícia militar. São investimentos que muitas vezes não são investimentos novos, mas são investimentos em manutenção. Manutenção. A gente pegou um estado muito mal cuidado, então você tinha equipamentos públicos depreciados, que precisavam de manutenção. Então, passou-se pela manutenção de equipamentos antigos, criação de novos, reformas, enfim, a posto de integração lá em Campos. São grandes equipamentos que a população pode olhar no site e pode conferir como esse recurso está sendo utilizado. De maneira transparente, cada centavo você consegue ver a destinação dele. Eu falei de meio ambiente e o senhor falou da Lagoa Rodrigo de Freitas. Vamos voltar um pouquinho mais aqui para o Rio. As praias estão mais limpas? Sim, todos os índices de vulnerabilidade são os melhores das últimas décadas. Não é O turista pode coincidência. mergulhar à vontade, o carioca também. O carioca consegue sim. A gente estava conversando aqui que a gente não consegue muito Pela pelo agenda, pouco né? tempo. Mas você tem Flamengo, Botafogo, a Praia Vermelha, voltando a ter vulnerabilidade para a população, ou seja, sai daquele circuito mais comum de Copacabana, Leblon, Ipanema, isso para falar na Zona Sul, obviamente, mas quando você vê praias que passam a ter vulnerabilidade, vida marinha, que não é só para a população, só para o turista, para quem mora, mas para todo o ambiente. E isso dialoga diretamente também com a economia. Uma Baía de Guanabara que Sim. pode voltar a ser um polo de atração de investimentos. Nós temos, inclusive, um anúncio aqui, teremos ano que vem o SEI GP, que é uma espécie de Fórmula 1 dos mares, né? São Legal. grandes embarcações, uma competição mundial, que terá uma etapa no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. E ela é muito concorrida no mundo todo, são milhões e milhões de investimentos por equipe, a mesma organização de quem trouxe a Fórmula 1 para o Brasil, e quando ele escolhe o Rio de Janeiro é porque confia ali na vulnerabilidade da Bahia, Exatamente. na capacidade do Rio receber grandes eventos, enfim, o Rio de Janeiro que volta a ser um estado, e as suas cidades, obviamente, atrativa para grandes eventos. Você falou uma coisa muito interessante. Às vezes, nós que moramos no Rio, os de fora e os cariocas, a gente olha muito o lado negativo da cidade, mas tem tanta coisa boa acontecendo. As praias estão mais limpas, olha, a lagoa está mais limpa. Eu lembro que eu conheci a Martina e a Caena, as velejadoras de ouro do Brasil, conversando com elas. Elas treinam na Baía de Guanabara, treinam muito. A Martina será chefe de equipe Que legal. da equipe brasileira no CIGP. O Brasil não Pois é. só receberá uma das etapas, como terá uma equipe disputando o Mundial. Então, e ali os antecessores dela, os nossos grandes atletas, eu lembro deles falando assim, que vez ou outra navegava e encontrava uma TV, um surfar boiando do lado deles, eles tinham que competir com o surfar, né? E hoje não existe mais isso. E semana passada, um grande amigo meu mora aqui no Flamengo, falou assim, Leandro, eu tô nadando, me ligou, eu tô nadando aqui na praia. Eu disse, olha, você tá no Apoador, tá em Ipanema? Não, eu tô aqui na praia de Botafogo. Você tá louco? Você está nadando aí? Não, a água está limpinha. E olha que legal, você falou que movimenta uma economia toda.
ele percebeu, ele como mora no Flamengo, ele percebeu que de 2 anos para cá, começaram a aparecer mais vendedores de coco, de pipoca, de refrigerante ali na orla de Botafogo, porque o pessoal está frequentando mais a praia de Botafogo para nadar e para remar. Parabéns, parabéns a todo o povo carioca, parabéns aos gestores públicos de todas as esferas, por trazer o Rio de volta para a gente, né, que a gente merece. Então, falando nisso, o Rio é a porta de entrada para muitos turistas do Brasil e do exterior. Quando você está em qualquer lugar do mundo, engraçado, você não fala em São Paulo, os estrangeiros falam Rio, Rio, Rio de Janeiro. Embora o Galeão receba, aliás, o Cumbica no São Paulo receba muito mais voos, o Galeão está renascendo. Como é que está o papel do Estado nesse ressurgimento do Galeão, apesar de todas as dificuldades da concessionária atual, que não está assim 100% não. Tenho ouvido algumas reclamações que voos que chegam de madrugada da Europa, às vezes tem painéis e escadas volantes desligados. A concessionária, ela assumiu uma operação que foi concessionada ali em 2013, 14. O que a gente sabe é que os valores pagos em termos de outorga e a operação foi conturbado no seu início. O fato é que a gente chega em 2022, 21 aproximadamente, com a notícia de que o Santos Dumont seria concessionado, estava com uma capacidade completamente extrapolada e o Galeão ali às moscas, né? Então se uniram o Estado, o município do Rio de Janeiro, a Associação Comercial, Firjan, Fecomércio, parlamentares importantes, como o senador Portinho, se uniram e levaram esse pleito para o então Ministério da Infraestrutura. Nós precisamos ter um Galeão forte, porque um Galeão forte significa uma economia do Rio de Janeiro forte e uma A economia do concessionária está Brasil colaborando? forte. Está colaborando, só para ficar claro, esse trabalho permitiu que o Santos Dumont saísse da rodada de concessões e a Infraero e a Secretaria de Aviação Civil pudesse colocar em plano aquilo que o Estado e os entes que participaram dessa discussão pediram, que é uma coordenação entre os aeroportos. O Santos Dumont, respeitando sua capacidade máxima de operação, aproximadamente 6,5 milhões de passageiros ano, permitiu então que o Galeão voltasse a ter mais voos, voos nacionais, que atraem mais voos internacionais. O voo é uma via de duas mãos, vem um voo internacional com passageiro e volta com carga. Exatamente. Então a economia toda movimenta. Então, a concessionária Rio Galeão, óbvio, enfrenta algumas dificuldades, ela começa a melhorar a sua operação a partir do momento que ela enxerga receitas não operacionais importantes, e isso significa melhor serviço. A gente tem um Galeão que esse ano já deve ultrapassar 15 milhões de passageiros ano, voltando ao seu ponto quase máximo ali de 2018. Então, possivelmente nós teremos já nos próximos 2, 3 anos número de passageiros com recordes históricos. O Santos Dumont, com sua capacidade ótima, prestando um serviço melhor. Não adianta você ter um Santos Dumont completamente engarrafado do ponto de vista Uhum, até de trânsito, porque até para uhum, chegar ali já era difícil, né? uhum. E um Galeão prejudicado e perde-se todos. Então nós temos com isso um retorno a um turismo do exterior para o Brasil, né? Porque você tem um turismo interno importante, mas voos internacionais precisam passar pelo Rio de Janeiro, estavam passando só por São Paulo. Entendi. Isso não significa nenhuma agressão ao mercado, às leis de livre mercado. É coordenação. Com coordenação, as empresas vieram naturalmente. Agora, falando de turistas, mudando o assunto agora para a economia de investimentos. Como está renascendo a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro? Essa é mais uma boa notícia. Uma bolsa de valores, só para deixar claro, em todos os países tem 2, 3 bolsas. Você tem ali, Estados Unidos, você tem a Nasdaq, você tem Bolsa Verde na Califórnia, você tem. A do Rio vai ser digital também ou não? A, Ou é a tradicional como bol- a Bovespa? a bolsa hoje é serviço. Então, a bolsa de valores hoje, quando você fala em bolsa, você fala muito em tecnologia Uhum. e serviço. A São Paulo, por exemplo, é B3, né? Que você tem custódia, você tem negociação de ações, serviços de modo geral. Você tem B3 ali que congrega uma série de serviços juntos, né? A do Rio deve nascer investimento do Mubadala, Mubadala Capital, no Rio de Janeiro. Foi uma luta do Estado do Rio de Janeiro propiciar que essa bolsa viesse para o Rio de Janeiro. Houve ajustes legislativos para que ela voltasse, porque, essencialmente, repito, bolsa é tecnologia, serviço. Então, a gente
ajustou uma lei para que investimentos na área de data center pudessem ocorrer no Rio de Janeiro. Então, o município do Rio de Janeiro fez ajustes tributários, o estado do Rio de Janeiro fez ajustes, e a partir desses ajustes criou-se um ambiente propício para a bolsa se instalar no Rio de Janeiro. Ela vai competir com a B3 como outras bolsas no mundo competem entre si no mesmo país. Mas é uma competição que eu falo ganha-ganha, né? Onde o volume negociado em bolsa no Brasil é muito pequeno, é ínfimo comparado a qualquer grande Uhum. país do mundo, né? Não falo nem falar Estados Unidos. Mas então ter mais uma bolsa no Brasil e ela no Rio de Janeiro será fundamental para que esse mercado de ações, de negociação de ações cresça. E isso fala diretamente com novos investimentos. Quando a gente fala em investimento em ação, isso é importante dizer, fala em uma pessoa física, um fundo, colocar dinheiro numa empresa para que ela possa fazer seu plano de crescimento. Então, bolsa forte significa empresas que fazem mais investimentos no curto, médio e longo prazo. Isso gera mais emprego, gera mais economia. As grandes corretoras hoje estão em São Paulo, justamente por causa da Bovespa. Tem algumas boas grandes aqui do Rio. O senhor acredita que elas vão trazer os clientes para cá também? É um processo natural, né? Primeiro que trazer para o Rio de Janeiro é fácil por todo o ambiente propício. Morar no Rio de Janeiro e negociar ações no Rio de Janeiro é muito melhor do que em São Paulo no aspecto do ambiente, brincadeiras à parte. Você Com tem uma aquela vista ali, economia. dependendo do escritório, né? Tem muitas empresas se instalando ali no Leblon, no centro do Rio de Até no Janeiro, Porto voltando, Maravilha. Porto Maravilha. Não tenho dúvida de que a Bolsa de Valores será um sucesso, vai propiciar volta de grandes serviços financeiros para o Rio de Janeiro. Lembrando que São Paulo hoje é a meca dos serviços financeiros brasileiros, mas com grandes cariocas. Cariocas formados no Rio de Janeiro, cariocas que começaram seus investimentos no Rio de Janeiro, que foram para São Paulo. E eles começam a voltar para o Rio com filiais. Eu brinco que a Dutra é uma mão de ida e volta. Então, assim como a gente exportou talentos para São Paulo, algumas empresas começam a vir para o Rio de Janeiro. Eu não tenho a menor dúvida. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, quando instalada, vai naturalmente crescer. Competição, ganha São Paulo, ganha Rio de Janeiro. Quanto mais competição, ganhe para a população. Para fechar, como é que está a relação do governador Cláudio Castro com o presidente Lula com o Palácio Planalto? O governador tem uma frase que ele fala assim: passada a eleição, começa a gestão. Né? Eleição Inclusive é municipal. em todos os sentidos, em Uhum. todas as áreas. O governador faz gestão. Ele se debruça, repito, sobre números, sobre planilhas, sobre orçamento, sobre os projetos, discute com cada secretário como está andando cada projeto, visita. É gestão. Nós conseguimos colocar no PAC, né, do governo federal, alguns projetos importantes para o estado do Rio de Janeiro, dialogando. O governador já teve 3 ou 4 reuniões com o presidente Lula, Bom, tá defende boa a projetos relação para então. boa relação, uma relação de gestão. No campo político, você tem diferenças, nas eleições deverá haver diferenças, mas no campo de gestão tem que se gerir o Estado, o Brasil, e tem que se governar para a população. E a cada 2 anos a gente volta a discutir um pouco algumas diferenças e no intervalo se faz um trabalho de gestão. Nicola, você é um líder. Você é um gestor líder, é por isso que você está aqui. Eu admiro pessoas assim, o estado do Rio também. Você presta um grande serviço à população. Então deixa um recado, você é um líder em destaque, deixa um recado para a população do Rio. Um recado que eu quero deixar é que o governo do Estado do Rio de Janeiro, os gestores municipais, os gestores públicos do Estado estão comprometidos com a melhoria dos seus serviços. A população pode confiar que hoje há gestores que prestarão seus serviços em prol da população. Confie que o resultado acontecerá. Muito obrigado, Nicola Michione, pela sua participação, que foi muito importante aqui para os telespectadores do Rio. O quanto o governo do estado avança em diferentes áreas, apesar de todos os desafios da gestão. Até o próximo Líderes em Destaque.